Antes de ir para os detalhes desse vídeo, eu queria deixar uma coisa bem clara. Tudo o que eu vou falar aqui é fruto do que eu acho e do que eu entendo da política. Esqueça aquela ideia de que algumas pessoas estão falando algo que parece muito certo. Em política, quase nada é muito certo. Por quê? Porque por mais que você tenha boas fontes na política, nem sempre as coisas são como parecem ser. Vai muito do feeling de quem está interpretando. E tem certas coisas que você nunca saberá a verdade. O ministro Flávio Dino deu o drible da vaca no Arthur Lira. Por que ele deu o drible da vaca? Porque quando ele pega o caso das emendas, dessas emendas secretas, que o Arthur Lira fez questão de manejar o máximo que pôde, para mandar grana para aqueles currais eleitorais que eram interessantes para ele e para o grupo dele. Quando o Dino pega isso, pega esse caso e proíbe o uso das emendas secretas e tal, que não tem transparência, o Dino está dizendo o seguinte: cara, você tentou, mas a partir daqui você não passa. Mas eu digo com tranquilidade, o Dino não está sozinho nessa. Tem outras pessoas, outros ministros, que às vezes são defenestrados pela opinião pública, às vezes até pelos canais mais sérios, mas que estão trabalhando por trás, porque perceberam que certas coisas e certas pessoas são muito perigosas para a democracia. O STF sentiu na carne que eles eram o alvo, e eles resolveram agir. Mas eles sabem que agir de maneira pontual nem sempre vai adiantar. É necessário desmantelar todo um esquema. Entre os esquemas que mantiveram o Bolsonaro forte durante o período dele, e eu não gosto de chamar durante a presidência dele, durante a gestão dele, porque ele não geriu nada e ele não foi presidente de nada. Ele ocupou um cargo, ele foi um completo inútil safado. Mas seja como for, durante o período dele, outras coisas se movimentaram para que ele se mantivesse forte. Entre elas, a compra de apoio no Congresso Nacional. E sim, o Congresso Nacional, como a gente já disse, é o pior de toda a história. E é muito possível que fique pior ainda depois. Tendo sido Arthur Lira o principal mantenedor do Bolsonaro no poder, claro que havia outros cúmplices ali, como Augusto Aras e o Pacheco, tendo sido o Lira o principal mantenedor do Bolsonaro, o STF entende o seguinte: ele é corresponsável, ele, o Lira, é corresponsável por aquilo que o Bolsonaro fez. O Gilmar Mendes, como nós sabemos, ele deu, entre aspas, um salvo-conduto para o Arthur Lira na questão dos kits robótica. É que havia ali certas ilegalidades que poderiam, no futuro, significar a anulação do processo. Como nós sabemos, e certamente o ministro Mendes também sabe, que o Arthur Lira não tem pouca coisa para pegarem dele, o Mendes diz o seguinte: beleza, vamos acabar com esse caso aqui e vamos começar um outro do zero. Repare, isto é a forma que eu vejo. Eu posso estar sendo ingênuo? Posso, mas é a forma que eu vejo. Porque sim, o Gilmar Mendes era um dos principais odiadores do PT. Só que ele percebeu que liberarem esse ódio contra o PT, que nunca fez mal à democracia, o PT, ele percebeu no que redundou. Redundou que o ministro Alexandre podia ter sido esquartejado em praça pública. E o Mendes estava em segundo lugar. O Gilmar Mendes precisava sepultar o caso dos kits robótica da forma que ele estava. Perceba, o caso não está sepultado. O que está sepultado foi o que foi obtido até agora, porque foi de forma não totalmente regular, o que poderia significar, seguindo a lei, anulação posterior. Certo? Então vamos começar o caso do zero. O Gilmar Mendes anula, mas o Dino vai lá e pega o caso dos kits robótica de novo para analisar. E em paralelo a isso, ele dá uma cessação na questão do orçamento secreto, que o Lira queria manejar até o último dia de seu mandato. Quando o Flávio Dino dá uma parada na questão do orçamento secreto e estabelece regras de transparência, que você goste ou não, por mais que o Lira diga, por mais que o Pacheco diga e um monte de outros deputados vagabundos digam: o STF está legislando. Não, amigos, ele não está legislando. A Constituição brasileira diz que qualquer ato do poder público tem que ter transparência. Não existe esse negócio de emenda Pix, que o cara manda Pix para a prefeitura e não sabe nem o que vai fazer e etc, e ninguém fiscaliza. Não, amigão, isso aí não é legislar, isso aí é colocar um pingo de moralidade. E vocês que estão fazendo esse papel ridículo, vocês teriam que estar todos na cadeia. Vocês cúmplices, coautores disso, desse desvio massivo de verbas. O Gilmar Mendes cruzou a bola para o Flávio Dino, que saiu correndo lá pela ponta direita, ou pela ponta esquerda. O Dino saiu correndo, pegou a bola e agora está fazendo a jogada dele. A jogada dele é: começa-se a investigar todos os desvios de verba
esse orçamento secreto estabelecido pelo Arthur Lira. No primeiro momento, o Arthur Lira vai ser poupado. Por quê? Porque a coisa vai pianinho, igual foi no caso do Bolsonaro. Primeiro pega o Mauro Cid, depois pega uma prova aqui, uma prova ali e tal, chega o Bolsonaro. Também vão chegar no Arthur Lira. Desse jeito, aos pouquinhos. Resumindo a ópera, o STF entendeu a gravidade do problema que ele, STF, ajudou o Brasil a se enfiar. Quando eles toleraram os desvios da Lava Jato, por causa de um ódio ao PT, eles permitiram que a coisa chegasse nesse ponto. Porque eles toleraram durante muito tempo. Aí a coisa degringolou com o Bolsonaro. E aí eles perceberam que a Lava Jato foi pai e foi mãe do Bolsonaro. Aí eles, ministros que não são burros, ao contrário, entenderam, ou a gente mata a causa disso tudo, ou não vai adiantar. Esses caras vão voltar e vão voltar ainda mais fortes. Eu poderia resumir esse vídeo com a seguinte frase: calma, que o dia do Lira está chegando e desta vez vai.